Ótima noite a todos. Opa, pera aí que eu não ouvi direito. Acho que ninguém tomou o cafezinho de Diego ali no fundo, gente, para dar uma animada. Vou perguntar de novo, hein? Boa noite a todos. Agora eu ouvi um pouco melhor, viu? Acho que quem não tomou café ainda vai ali, gente. Eu não tomei, mas deve estar muito gostoso o cafezinho. Eu não tomei porque eu vou falar, né? O café acho que não é muito bom para a voz. Mas é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês. Eu estou no MOVE desde o início, desde a fundação do Grupo MOVE, né? Para quem não me conhece, como o Diego já me apresentou, eu sou Rosa Rios, sou empresária há 13 anos, atuo no segmento de escolas de cursos profissionalizantes, por enquanto, ainda, né? Porque estou numa jornada de transição, vou falar um pouquinho sobre isso também, vou tentar resumir. Mas, antes de ser empresária, eu fui funcionária seletista, sou relações públicas de formação, tenho especialização em marketing, dei aula nas faculdades, morei 8 anos fora daqui, eu sou de Salvador, me criei em Camaçari, na adolescência fui para Salvador estudar, de lá eu ganhei o mundo, morei no extremo norte, casei antes, tive filhos lá, voltei para empreender, pedi demissão de um concurso da empresa que eu trabalhava, meu marido também pediu demissão do concurso da empresa que trabalhava, trabalhávamos cada um em 2 empregos, igual aquele programa que fala, Cris, a Michelle fala, né? O meu marido tem 2 empregos, e aí o meu também tinha 2 empregos, e eu também tinha 2. E nós fizemos como qualquer pessoa insana, né? Porque foi assim que nós fomos chamados, e eu acho que alguns de vocês aqui talvez já tenham escutado isso, né? Você é insano, ainda mais para nós, 2 concursados, pedir exoneração para empreender, realmente é meio insano. Tem gente fazendo o caminho inverso, né? Mas poucas fazem o que nós fizemos isso. Há 13 anos nós vendemos a nossa casa, vendemos tudo que nós tínhamos, colocamos o carro na cegonha, os meninos dentro do avião e voltamos para Salvador, para empreender. E foi aí que começou a nossa jornada, né, como empreendedores. Quem aqui já quebrou alguma vez na vida? Não. Quem nunca quebrou, levanta a mão. Então são poucos. Então a maioria, como eu, já quebrou. Eu quebrei umas 2 ou 3 vezes logo que eu voltei, porque eu era funcionária, eu não era empreendedora, e, portanto, eu não tinha a mentalidade de um empreendedor naquela época. Então, gente, eu vou falar hoje sobre o sucesso, mas quero dizer para vocês que, na jornada do sucesso do empreendedor, existem inúmeros fracassos, né? Mas nós vamos entender um pouquinho sobre isso aqui. E o fato é que eu iniciei fracassando também, e foram alguns anos nessa jornada. Minha primeira escola foi em Salvador. Para quem já ouviu falar, né? Quem não sabe, eu sou ou fui a dona do Instituto Embeleze, aqui em Camaçari, inclusive, né? Então, é uma escola que é minha e que há 13 anos começou em Salvador com o Instituto Embeleze. Quebrei 3 vezes, como eu já falei. Lá nós recuperamos o negócio e viemos para Camaçari. Antes disso, nós ganhamos prêmios nacionais da franqueadora, ganhamos viagem internacional pela franqueadora. Camaçari foi implantada em 2013, final de 2013, foi nossa 2ª escola. Em um ano, bateu recorde de faturamento no Brasil. Nenhuma escola no Brasil, no Instituto Embeleze, faturou na velocidade que o Instituto Embeleze faturou aqui em Camaçari. E foi a 2ª maior do Nordeste, perdendo apenas para João Pessoa. Durante 6 meses consecutivos, foi a nossa escola aqui em Camaçari. Logo depois, inauguramos a escola em Feira de Santana e fomos para lá também com todo o pique. Investimos aí mais ou menos R$1 milhão em 24 meses, entre 2013 e 2015. Mas eu não preciso resgatar a história, vocês sabem, passamos por uma crise bem recente nesse período. E aí, o que aconteceu? Quebramos de novo. Faz parte, gente. Hoje eu estou rindo, mas, na verdade, não era bem assim a história, né? E se eu for contar as entrelinhas, tem muitas lágrimas no meio dessa história toda, de 13 anos. Mas, há 3 anos, nós decidimos não renovar contrato com a franqueadora. Depois de 10 anos como franqueados e atuando nesse segmento como franqueados, tivemos inúmeras dificuldades na rede, né? Porque para você empreender, você precisa inovar, você precisa se adaptar ao mercado, para você continuar tendo sucesso, continuar crescendo. E o mercado mudou muito no nosso negócio. E a franqueadora não estava preparada para essas mudanças. Foi aí que nós decidimos encerrar a operação em Salvador, mantivemos Camaçari e Feira de Santana e viramos a bandeira das escolas. Vínhamos com tudo bem, até chegar de novo o quê? Quem adivinha?
Pandemia, parabéns, Caio. Pandemia ano passado. Aí chega a pandemia, o que foi que aconteceu com a pandemia? Nós novamente decidimos encerrar a operação em Feira de Santana e continuamos com Camaçari. E aqui estamos com a Escola de Beleza em Camaçari há 3 anos, por enquanto, certo? E aí, o que tem tudo isso? Por que eu estou falando para vocês? Porque eu, como empresária, como empreendedora, sempre busquei me conhecer, sempre busquei me desenvolver, né? Porque eu sabia que, como empreendedora, se eu não me desenvolvesse, eu não conseguiria desenvolver a minha equipe. Quem quer crescer precisa desenvolver a equipe que possui. E eu cheguei a ter quase 100 funcionários, né? Então, com 100 funcionários, você tem pessoas da base, dos serviços gerais, do operacional da empresa, e tem líderes dentro dessa empresa. É impossível você ter um negócio, 3 escolas em cidades diferentes, sem ter líderes, sem ter pessoas liderando os processos principais da empresa. E foi exatamente isso que aconteceu. Foi aí que eu busquei uma formação em coaching para desenvolver os meus funcionários. Eu estou falando do ano de 2015, aproximadamente, só que eu não atuei nessa área. A formação serviu para me colocar diante do espelho e, sabe aquela idade, assim, gente, isso aqui não é outra coisa, são cabelos naturais, tá certo? Então, a minha idade, o meu cabelo já me denuncia, né, para quem... tudo bem, não tenho 60 ainda, mas estou quase lá não, brincadeira. Estou com 43 anos e aos 40, não sei quem já passou por essa fase, não precisa ninguém contar, tá certo? Quem já passou como eu, mas aos 40 anos eu parei para balanço. Depois da formação em coaching que eu fiz diante do espelho, eu acho que chega um momento que a gente para balanço. Sabe o que é parar para balanço? É quando você para avaliar como foram os seus anos, né? No meu caso, foram os últimos 10 anos, e para projetar os meus próximos 10 anos. Eu descobri que aquilo que eu havia buscado nos meus negócios eu não estava encontrando. Eu queria liberdade de tempo e liberdade financeira. E eu tinha liberdade financeira, mas eu não tinha liberdade de tempo. Quando eu me afastei da operação dos meus negócios, eles começaram a cair a performance. E aqui eu estou falando, não sei se vocês estão percebendo, mas em toda a minha fala eu estou falando de forma super, mega, ultra power, resumida, sobre sucesso e fracasso. A minha história, assim como a história de talvez de muitos de vocês aqui, seja como a minha, de muitos sucessos e muitos fracassos, porque assim é a vida do empreendedor, de muitos sucessos e muitos fracassos. Então, eu vou falar de um tema que eu conheço, de vivê-lo na prática, de todos os dias entender o que é o sucesso e o que é o fracasso. E o sucesso e o fracasso na vida do empreendedor é todo dia. Todo dia a gente tem sucessos e fracassos. Não é assim? Tem dias que nós vendemos mais, tem dias que nós vendemos menos, tem dias que nós conseguimos o resultado que nós esperávamos, tem dias que nós não conseguimos o resultado que nós esperávamos. E o que foi que aconteceu comigo? Nessa jornada toda, eu percebi que eu estava distante daquilo que eu havia buscado para mim no dia que eu pedi exoneração dos meus, né, do meu cargo, do meu concurso público, no dia que eu pedi demissão, porque eu pedi que a empresa me demitisse, da empresa que eu trabalhava lá também. E não é fácil você chegar nesse momento da vida e você descobrir que você está distante daquilo que você projetou. No entanto, nunca é tarde para você tomar uma decisão e buscar aquilo que você realmente deseja. E como eu falei, eu queria liberdade de tempo. E eu projetei, né, chegando aos 40, eu pensei comigo, disse, olha, tudo bem, minha mente é de 23, embora eu já tenha 40, então a mente, né, está aqui, ativa. Mas o corpo, quem já chegou na minha idade, sabe que denuncia logo, a gente não tem mais a mesma disposição, o mesmo vigor, né, a mesma energia, a mesma saúde também que tínhamos aos 23. E aí o que eu fiz? Eu disse, eu resolvo agora, porque eu ainda tenho muita energia para os próximos 10 anos. Ou eu vou realmente acabar chegando aos 50 com a mesma sensação que estou aos 40. E foi aí que eu tomei uma decisão. Por isso que quando veio a pandemia ano passado, eu encerrei a operação em Feira de Santana, né? E qual foi a decisão que eu tomei? Comecei a estudar o desenvolvimento humano, a buscar respostas. Eu sou uma pessoa, como vocês já devem estar percebendo, muito acelerada, né? Eu gosto de respostas, eu gosto de coisas práticas, eu gosto de coisas que sejam para mim muito palpáveis. E foi aí que eu conheci o Mind Hacking. O que é o Mind Hacking? É uma técnica que me permite conhecer a mente
de qualquer pessoa a partir do formato do corpo dela. Mas, antes de falar sobre o Mind Hacking, eu quero trazer para vocês aqui a frase de um cara chamado Napoleon Hill. Quem nunca ouviu falar de Napoleon Hill, levanta a mão. Alguém aqui nunca ouviu falar dele? Nunca ouviu? Pronto, então, é o primeiro aprendizado desse encontro hoje. Você vai pesquisar quem foi Napoleon Hill. É um cara, né, que viveu no início do século passado e ele estudou o sucesso, estudando a vida de vários homens de sucesso que viveram naquela época, entre eles, né, o Ford, enfim, vários outros presidentes dos Estados Unidos e outros. Ele era um jornalista e ele compilou o que esses homens falavam sobre sucesso e sobre fracasso. E uma das suas frases, que ele fala muito, é essa daqui: no mundo não há pessoas fracassadas, há somente pessoas que desistiram. Então, essa é a primeira reflexão que eu quero trazer para vocês aqui hoje. Não há pessoas fracassadas, ou seja, não há pessoas sem sucesso. Há pessoas que, ao longo dessa jornada de vida, e aqui eu não estou falando só de empreendedorismo, estou falando de vida, né? Elas desistiram, elas simplesmente deixaram de fazer aquilo que elas precisavam fazer para alcançar o sucesso. Então, o que é o sucesso? O sucesso são as pessoas que não desistiram, né? Alcança o sucesso pessoas que não desistiram dos seus sonhos, não desistiram dos seus projetos. E eu não poderia falar aqui hoje para vocês como é que a gente entende o sucesso a partir do formato do corpo, se antes nós não falarmos sobre o sucesso, não é verdade? Então, a primeira coisa que eu quero fazer vocês refletirem é sobre isso, que o sucesso, para que a gente tenha sucesso, é necessário que nós continuemos, é necessário que nós não desistamos daquilo que a gente realmente quer. E o que foi que eu entendi, né, nessa minha jornada de vida? Que para eu ter o sucesso que eu queria há alguns anos atrás, eu precisava continuar. E aí, Rosa, talvez vocês me perguntem, por que você não continuou no seu negócio anterior? Porque o negócio anterior não iria me entregar o que eu havia entendido por sucesso, que no meu caso, e isso é muito pessoal, tá, gente? O que é para mim, não necessariamente é para vocês. E isso é muito importante entender, que eu queria liberdade de tempo. E essa liberdade eu não estava encontrando, né? Os meus filhos são adolescentes, eu não vi os meus filhos crescerem. Eu, como vocês já devem perceber, eu tinha escola em Salvador, Camaçari, Feira de Santana, eu vivia a minha vida nas estradas. Isso, para mim, não era sucesso. Não era o quanto eu tinha de dinheiro na conta que, para mim, representava sucesso. Era o quanto de tempo eu tinha livre. Isso, para mim, era o sucesso. Eu não queria chegar aos 50 anos tendo que trabalhar da forma como eu trabalhava para ter dinheiro na conta, porque dinheiro, para mim, é uma consequência do sucesso. Mas, antes dele, vem, para mim, a liberdade de tempo que eu não tinha nos meus negócios. Certo? Então, o que é que Napoleon Hill fala, né, sobre o sucesso? Ele fala o seguinte, que para você construir o sucesso, para você chegar ao sucesso, existem quatro rotas, né, 4 pontos de estágios, 4 pontos de partida que você precisa passar, que todo mundo precisa passar. O primeiro deles é o desejo ardente. Sem um desejo ardente, se você não tiver dentro de você algo que queima dentro do seu coração, que lhe impulsiona, que vai te levar àquilo que você realmente busca, você não vai ter sucesso. Então, essa é a primeira coisa que nós precisamos. A segunda é ter um objetivo bem definido, é saber aonde você quer chegar, é ter clareza sobre aquilo que você realmente está buscando com aquilo. Essa clareza foi algo, por exemplo, que me veio quando eu fiz, né, passei por essa formação em coaching, que eu tive essa certeza de que aquele projeto não estava me levando para onde eu queria de fato. E, em seguida, vem um esforço organizado. O que é esse esforço organizado? É tudo que você vai fazer, tudo que você vai colocar em prática e que vai te levar a esse objetivo. Não adianta você ter um objetivo se você não tiver também todo um esforço que você vai empreender. E esse esforço está ligado a pessoas, a você ter recursos, a você ter um local, a você ter um negócio, né? É você colocar tudo isso na rua. É você fazer o teu projeto, a ação, né? Fazer ele acontecer. E, por fim, vem a colheita, que é, na verdade, uma consequência, o resultado que você vai coletar, aquele resultado que você vai ter
de todo o seu trabalho, de todo o seu esforço, de todo o seu desejo alcançado efetivamente, certo? Então, isso aqui é o que Napoleão Hill designou como rota do sucesso. Mas ele também traz algumas atitudes de um empreendedor, de alguém que vai ter sucesso na vida, certo? Então, quais são essas atitudes? Eu coloquei aqui, na verdade, ele traz muito mais atitudes, mas eu trouxe para nós aqui hoje 8 atitudes que eu considero super importantes, né, fundamentais para o sucesso. E quais são elas? A resiliência. O que é a resiliência? Aquilo que todos nós estamos tendo hoje, né? Que é a capacidade de suportar essas questões externas que vêm, a pressão externa, a pandemia, né? Enfim, nós empreendedores lidamos com muitas, né? A pandemia é só uma delas. Nós temos o governo, o mercado, né? As novas tecnologias estão aí e a gente tem que ter resiliência para suportar e para se adaptar, principalmente, a todas essas influências externas que nos sobrevêm. Nós temos também a coragem, né? É necessário ter coragem. O empreendedor que não tem coragem, ele nem sai do lugar, não é verdade, gente? Alguém aqui não é corajoso? Acho que todo mundo aqui é corajoso. Já está aqui agora à noite, né? Todo mundo aqui já é bastante corajoso. Perseverança. Sem perseverança, a gente também não vai para lugar nenhum, não é verdade? Todos nós precisamos perseverar, todos nós precisamos continuar, mesmo com as dificuldades, né? Fazer, não deu certo, muda, faz de novo, altera, ajusta aqui. Não é assim que a gente faz no dia a dia da nossa vida? Então, isso é perseverança. Há também a inovação. No mundo de hoje, se nós não inovarmos, para onde nós vamos, não vamos ter sucesso. O mundo hoje é das pessoas que inovam, que se adaptam, que estão criando o tempo todo, que estão trazendo as coisas novas. E nem sempre é necessário criar necessariamente. A gente pode também copiar, né? Tem muita gente fazendo, já está dando certo, a gente pode trazer. Mas só que não dá para ficar parado, sentado dentro do escritório, esperando que as coisas aconteçam, se a gente não fizer o tempo todo, porque só o ato de buscar, de ver o que está sendo feito, de trazer, de adaptar ao seu negócio, porque é necessário fazer isso também. Nem sempre você vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Você vai ter que também adaptar a sua realidade. É importante isso também. Mas inovar é fundamental para ter sucesso. Quem não inova hoje em dia, simplesmente já pode, nem precisa abrir a porta da sua loja, do seu negócio no dia seguinte, certo? Foco no alvo certo. Isso aqui é muito importante. Às vezes a gente perde muito tempo se distraindo com outras coisas que aparecem. Nós temos que focar. Você tem um objetivo, lembram lá da rota? A primeira coisa é você ter um desejo, depois você tem que ter um objetivo. E isso é muito importante, dar foco. Às vezes a gente se distrai com outras coisas, a gente acaba, né? Porque fulaninho está fazendo alguma coisa e aí você acaba indo olhar o que o outro está fazendo e esquece de fazer. Se você for só ficar olhando o que as pessoas estão fazendo, não vai mudar nada no seu negócio. Você tem que focar naquilo que você quer e fazer aquilo que é necessário para alcançar o teu sucesso. E disciplina, gente. Disciplina é fundamental. O que é a disciplina? É a constância e a consistência. Constância e consistência. O que é constância? É você fazer todos os dias. Eu fiz hoje. É igual para academia. Adianta ir para academia hoje e passar o resto da semana sem ir? Isso não é constância. Se você quer ter um resultado na academia, você tem que ir hoje, tem que ir amanhã, tem que ir depois de amanhã, ou no mínimo umas 3 vezes por semana, né? Assim que funciona na academia. Agora, de que adianta ir também 3 vezes por semana, chegar na mesa do instrutor e ficar lá batendo papo com ele? Vai enrijecer aqui o músculo? Também não vai. Só ir à academia não adianta. Tem que fazer o treino, não é assim? Isso é consistência. É você fazer o treino, é você fazer o que tem que ser feito. É você dar o seu tempo. Eu vou para a academia hoje, não vou amanhã e vou depois de amanhã, mas fico 10 minutos treinando num dia, no outro eu fico 5, no outro eu fico meia hora, no outro eu vou e fico 1h30. Não adianta. Se você não tiver uma constância e uma consistência de fazer todo dia. Eu tenho que fazer o quê todo dia? O que você tem que fazer todo dia no seu negócio? O que você não pode deixar de fazer para que o teu negócio funcione? Você tem que saber o que é necessário ser feito para que o sucesso possa vir de fato. Isso é disciplina, certo? Liderança, gente. Liderança é fundamental. Se você não é líder hoje, não estou falando de liderança de mercado, estou falando de você ser líder no seu negócio, de você inspirar as pessoas, de você
você ser o exemplo para as pessoas, porque não adianta, se nós não formos o exemplo, nossa equipe, nossos funcionários não vão fazer. E eu digo mais para vocês, se você fizer 100%, a sua equipe vai fazer 25% daquilo que você faz. Eles não vão fazer nem 50%. Então, se você quer que sua equipe faça, você vai ter que fazer 200% para a sua equipe fazer 75%, entendeu? Então, isso é liderar. A liderança é você fazer as coisas acontecerem, né? E a gestão é você controlar, é você olhar os números, é o que dá velocidade para o teu negócio. Se você não gerencia, se você não cuida do teu negócio, se você não está olhando os números, se você não entende o que você precisa ter de resultado, como que você vai tomar decisão? Como você vai liderar? Como você vai saber onde você tem que focar? Como é que você vai manter constância e consistência se você não sabe o que é que está te trazendo os resultados que você está tendo ou que está deixando de trazer os resultados que você precisa ter? Então, essas são, de acordo com Napoleão Hill, dentre as tantas atitudes que ele recomenda para o sucesso, as 8 principais que eu trouxe, principalmente para o empreendedor. Mas existem outras atitudes também que nos levam ao fracasso, né? E eu trouxe aqui duas. Eu trouxe duas aqui, eu só não coloquei os nomes, mas eu quero saber se pelas imagens alguém aqui se arrisca a falar. Uma, inclusive, já até foi mencionada hoje à noite aqui, eu não vou dizer qual para não dar spoiler, hein? Mas as imagens, eu acho que elas dizem por si só. E aí, quero ouvir vocês agora. Me ajudem aí. Muito bem, procrastinação, que inclusive já foi dita. E a outra... Eu também dei um spoiler aqui, disse que já tinha dito, né? Quem falou autossabotagem? Ali, como é seu nome? Elaine, exatamente, Elaine, a autossabotagem. A gente ouve muito falar, às vezes não sabe o que significa, mas autossabotagem é a gente não fazer aquilo que a gente sabe que tem que ser feito e depois a gente fica dizendo que não deu certo porque não foi feito, né? Porque a gente não fez. Isso é a gente não fazer, nós mesmos nos sabotarmos, né? O nome é autossabotagem. É nós nos sabotarmos, nós não fazermos aquilo que precisa ser feito. E isso aqui, gente, infelizmente, é o que está acabando com muitos empreendedores por aí. E eu converso com pessoas todos os dias. Todos os dias nós procrastinamos e todos os dias nós nos autossabotamos. Então, não adianta você ter aquelas atitudes todas lá se você procrastina. Não adianta você tentar desenvolver uma atitude se você se autossabota, não faz o que tem que ser feito. Você não vai ter constância e consistência se você se autossabota, se você procrastina. Você não vai conseguir liderar porque você não vai dar exemplo. Lembrem, sua equipe faz 25% daquilo que você faz como líder, então não adianta. E aí, talvez vocês estejam me perguntando, mas Rosa, essas são as atitudes de um empreendedor e como é que o formato do meu corpo vai me dizer se eu tenho essas atitudes ou não. E aí é onde entra o Mind Hacking, né? O Mind Hacking é fruto de um estudo que traz aí uma ciência, um conhecimento, vindo aí de Freud, né? E dos seus... Quem aqui é da área das ciências humanas já ouviu falar do Freud, que é um médico que viveu no início do século passado, e o Freud ele confrontou a ciência da época, a medicina da época, porque naquela época os médicos diziam que o corpo e a mente eram instâncias completamente separadas, distintas, e que não tinham comunicação, influência, em hipótese alguma, uma com a outra. E Freud foi lá e disse, opa, está tudo errado. Quem disse que não tem, errou. Porque a mente ela tem uma influência direta sobre o corpo. E aí, todas aquelas atitudes, todas essas que nós falamos agora, tanto as do sucesso como as que nos levam ao fracasso, muitas vezes, né, elas estão todas aqui dentro da nossa mente. Primeiro nós pensamos, depois nós agimos. É assim que funciona. Então, se em algum momento nós fracassamos, se em algum momento nós deixamos de fazer aquilo que tem que ser feito, nós nos autossabotamos ou procrastinamos, e isso foi uma decisão antes tomada aqui na nossa mente. E o que é que está por trás dessa decisão? É sobre isso que nós vamos conversar aqui, mas eu não poderia deixar de falar sobre o sucesso e fracasso, até para que vocês entendam sob a ótica do sucesso e do fracasso, o que eu vou trazer aqui a respeito do formato do corpo. Eu quero dizer para vocês que só olhando para vocês aqui, agora à noite,
Pouquinho, né, gente? Porque vocês vão entender que as máscaras, nesse caso aqui, atrapalham um pouquinho. Mas já dá para ver como é que a mente de cada um de vocês aqui funciona. E vocês vão entender agora à noite aqui, hoje, sobre isso. Vocês vão entender como é que a mente de vocês determina as atitudes que vocês têm em relação ao sucesso e em relação ao fracasso. E como é que vocês vão, vamos dizer assim, pegar isso, né? Observar isso a partir do formato do corpo de vocês, tá certo? Então, o fato é que o formato do nosso corpo revela o tipo de mente que nós temos e também nos diz as verdades que estão por trás de qualquer problema. Sejam eles profissionais ou pessoais, tá, gente? Mas aqui nós vamos falar sobre profissionais, nós vamos nos ater a essa esfera, né, da nossa vida, mas também estão ligados às questões pessoais e profissionais também. Então, como é que isso acontece, né? Tudo começou lá, como eu falei, com Freud, e depois dele veio um discípulo dele, que foi o William Reich, que é um cientista também e médico, e ele disse o seguinte: vai além disso. Não só a mente e o corpo estão conectados, como Freud havia dito, mas ele disse que a mente influencia diretamente no corpo, ou seja, tudo que acontece em nosso corpo vem diretamente da nossa mente. Então, isso vem se ampliando muito mais, então, tem muitos estudos acontecendo nessa esfera, inclusive de que tudo que acontece na nossa vida são escolhas. Escolhas, muitas vezes, inconscientes, porque nós sabemos as escolhas que fazemos, nós temos consciência. Eu decidi estar aqui hoje à noite. Isso é uma escolha, não é? Você não colocou o seu nome na lista, a gente não está aqui, eu decidi vir, palestrar e tudo mais assim. É uma escolha. Mas o que está por trás das escolhas que nós fazemos está no nível do inconsciente. 95% das nossas escolhas que são feitas hoje em dia estão no nível do inconsciente. E nós vamos entender aqui, hoje à noite, o que é que está por trás, o que está trazendo todas as emoções, todos os sentimentos que estão nos levando a agir da maneira como nós temos agido. Então, se você não está tendo alguma ou algumas atitudes de sucesso, a resposta está nessa memória dentro da sua mente. E se você está tendo atitudes de fracasso, entre elas procrastinação, Caio, e quem não, né? Eu não estou aqui falando de Caio porque ele falou que procrastinou, mas quem está fora dessa lista aqui? Nenhum de nós. E aí eu vou dizer para vocês, todos nós procrastinamos, tá, gente? Inclusive eu, tá bom? Não tem ninguém melhor do que ninguém aqui nessa noite, portanto, ninguém se sinta... eu procrastino, outro eu não procrastino. Não tem. Todo mundo procrastina. Se você pode não procrastinar no seu negócio, você procrastina na academia. Se você não procrastina na academia, você procrastina para tomar água. Você procrastina para dar atenção ao seu filho. Você procrastina para estudar. Você procrastina para inovar no seu negócio. Enfim, você vai procrastinar em alguma área da sua vida. Agora, o negócio é entender o porquê de você estar procrastinando. E é isso que nós vamos entender aqui hoje, nessa noite. Nós vamos entender por que nós nos autossabotamos. Por que algumas pessoas conseguem liderar melhor do que outras. Ou não tem pessoas aqui que digam, puxa, eu tento, até me esforço, mas não consigo. Ou então, não consigo controlar os dados da minha empresa, não consigo controlar os números da minha empresa. Por que isso acontece? Não tem coisas que a gente gosta de fazer mais no nosso negócio e coisas que a gente não gosta de fazer? Não tem isso? Todo mundo tem, gente. Eu tenho, meu negócio também tenho. Tem aquelas coisas que a gente gosta mais de fazer. Essas, dificilmente, a gente procrastina, né? E as outras que a gente não gosta, a gente vai deixando amanhã. Chega ao final do mês e a gente não fez. Não funciona assim? Aquela planilha de controle dos dados, não tem? Às vezes é só imprimir um relatório do sistema, mas nem isso a gente faz. Está pronto lá. Antes a gente reclamava que é porque tinha que fazer manual. Ninguém fazia. Aí bota o sistema na empresa, tem lá no sistema a planilha, vem pronta, a gente não tira a planilha. Não é assim que funciona? E aí lá se vão as autossabotagens e a procrastinação, certo? Então, nós vamos entender isso aqui hoje à noite. E onde é que tudo começa, né? Onde é que está tudo isso aí? Bom, primeiro eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, normalmente, quando estamos para tomar qualquer decisão ou quando a gente quer mudar alguma coisa na nossa vida, a gente dá uma parada, né? Assim que funciona, a gente para tudo, vamos olhar onde é que a gente está errando, a gente volta para aqui, para o presente, e depois nós vamos para mudar o nosso
futuro, né? Ô, Caio, muito obrigada. Estou mesmo precisando de tomar muita água e quando eu estou falando, tomo mais ainda. Valeu, Caio. E aí, nós paramos aqui para olhar o nosso futuro. Normalmente é assim que funciona, certo? Alguém aqui faz diferente? Faz? Gente? Faz? Nós, normalmente, quando nós vamos tomar alguma decisão, tem alguma coisa que não está legal, a gente dá uma parada para olhar para o nosso presente, o que não está legal, e aí a gente vai tomar decisões para mudar o nosso futuro. Não é assim que funciona, normalmente? Normalmente é assim, né? Todo mundo normalmente faz isso. Só que, na realidade, o correto mesmo seria nós pararmos, olharmos para trás, para ver onde que nós precisamos mudar, onde que nós erramos, para que nós possamos voltar para o presente para tomar decisões para o futuro. A questão é que a maioria de nós não entende, nem sabe que pode olhar para trás. E aí se preparem, porque agora nós vamos dar início a uma viagem rumo a um destino muito, muito distante, né? Da grande maioria aqui, pelo menos, e talvez período do qual vocês sequer tenham lembrança, tenham memória disso, mas que quem tem filhos ou já teve, talvez remeta aí aos filhos. Quem tiver neto, pequeno, vai lembrar um pouquinho disso também, vai conseguir se identificar, talvez, até um pouco mais com tudo isso que eu estou falando. Mas se preparem, porque nós vamos fazer uma viagenzinha aqui agora, certo? E que viagem é essa? Olha só. A nossa personalidade, ela é formada lá atrás, na primeira infância. E por que a gente precisa entender a nossa personalidade? Porque nós somos seres humanos únicos, nós somos pessoas aqui diferentes umas das outras, pensamos diferentes, agimos diferentes, e nós nunca paramos para pensar por que eu sou diferente de fulano, e por que eu me comporto dessa maneira, por que eu ajo assim, por que eu faço assado. Né? Nós não fazemos isso normalmente. E agora nós vamos entender, porque a resposta não está aqui no nosso presente e nem no nosso futuro, porque o nosso futuro ainda será construído e será construído com base nas decisões, nas escolhas que nós fizermos hoje. Mas se nós não sabemos o porquê das escolhas que nós estamos fazendo agora, nós vamos continuar fazendo escolhas seguindo o mesmo padrão de decisões que, na verdade, está lá atrás, muitas vezes, né? O que nos leva a fazer essas escolhas. Portanto, é muito importante nós entendermos isso. E aí, nós vamos lá para a nossa infância, nossa primeira infância. Por quê? A nossa personalidade ela começa a se formar desde a gestação, desde quando nós estávamos lá na barriga da nossa mãe. Quem já tem muito tempo que passou dessa fase, tenta fazer um esforcinho aí para lembrar quando você estava lá, né, sua mãe grávida, você lá, um fetinho dentro da barriga dela. É lá que começa. Tem gente que nem se atenta a isso. E hoje em dia até já se fala muito sobre essa questão, mas na idade de muitos aqui, na época que nós éramos bebês, não se falava em nada disso. As nossas mães ficavam grávidas e ficavam, né? E a gente nascia, e é assim que funcionava. Mas lá atrás começou a formação da nossa personalidade. E o que acontece nessa fase, né? Por que é lá atrás? Porque nesse período começa a se formar o nosso sistema nervoso. E o nosso sistema nervoso ele vai registrando as experiências que nós vamos vivendo durante a nossa formação, desde a gestação até os 5 anos de idade, aproximadamente, é o período em que o nosso sistema nervoso está em processo que nós chamamos de mielinização. Para quem não sabe o que é isso, alguém já viu um fio desencapado? Todo mundo aqui já viu um fio desencapado? Maravilha. Então, o sistema nervoso é como se fosse aquele fio desencapado. E a mielinização é o processo de encapsulamento desse fio que está desencapado. Enquanto desencapado, ele vai absorvendo, capturando todas as informações que nós vamos vivendo, sentindo, passando. E, ao ser encapsulado, ele vai fixando, ele vai registrando, ele vai guardando aquelas informações. Tá? E, durante essa fase, é que se formam os 5 traços que nós chamamos de personalidade, que são formados em nós, seres humanos.
Então, estão aqui os 5 traços, né? O esquizoide, o oral, psicopata, masoquista e rígido é o nome científico, tá, gente? Dado a ele, mas em nada se associa com patologia. Então, quem aqui já ouviu falar em esquizoide é esquisito mesmo, eu concordo, mas é o nome do que os cientistas deram, beleza? Então, não estranhem os nomes, são todos nomes científicos. O psicopata aqui nada tem a ver com aquele do filme, aquele da novela, etc. Não, nem com aquele que tem, né, aquele atestado patológico, nada disso, é só o nome do traço. O masoquista também e o rígido aqui, certo? E eles são formados, ali como você pode ver, ó, a primeira, né, o azulzinho ali, é quando é formado o esquizoide durante o período de gestação. Eu vou falar um pouco melhor sobre eles mais à frente, para vocês entenderem em detalhes. Quer dizer, com um pouco de detalhes que vai me caber dentro do tempo, né? Não vão ser todos, mas enfim. O esquizoide, ele é formado aqui no cérebro, na região do cérebro, propriamente, né? Depois o oral vem já na fase ali da cervical, onde está amarelinho. O cérebro é o azul no bonequinho. Vocês estão conseguindo ver as cores, pelo menos? Dá para entender que é um bonequinho ali, para quem está distante um pouquinho. Beleza. Então, está ali o amarelinho, né, que é quando se forma o traço oral ali na região da cervical. O psicopata já ali na região torácica. O masoquista é quando está sendo mielinizado a região lombar. E o rígido, quando está sendo mielinizada a região sacral da nossa coluna vertebral, por onde o nosso sistema nervoso acontece. Isso aqui é uma informação um pouquinho técnica, mas é necessária para vocês entenderem como vem tudo isso aí, certo? Tá claro até aqui, gente? Estou falando rápido demais, devagar demais. Me ajudem aí, porque eu sou meio acelerada, já falei, né? E eu estou preocupada com o tempo, aí eu não quero me estender muito, mas vamos lá. O primeiro traço, como eu falei, é o esquizoide. E o que vocês percebem? Porque esse ser humaninho aqui da foto é um típico esquizoide, né? Como vocês podem ver, ele é uma pessoa muito magra. Então, aqueles seres humanos, não tem, todo mundo conhece alguém que é magro, que dá dó. Não tem aquela pessoa que parece que come um elefante e não engorda nunca. Esse é um esquizoide, certo? Então, vamos dizer uma pessoa com mais esquizoidia, certo? Já estão rindo, estão olhando para alguém aí? Lembraram de alguém? É mesmo? Olhe, já estão começando a identificar os personagens aqui. Eu estou gostando. Vamos lá. Então, lembram que eu falei o esquizoide, quando é que ele é formado aqui no cérebro? E vamos entender um pouquinho, então, em que momento se forma esse traço do esquizoide aqui. Imaginem a mãe está grávida, tem um bebezinho na barriga da mãe. E esse bebê está lá, não sabe de nada, né, que está acontecendo aqui do lado de fora. Mas nem toda gestação ela é uma gestação tranquila, nem toda gestação é aquela gestação, né, em que a mãe só curte a gravidez, não tem nenhum problema, está tudo lindo, maravilhoso. As que ficaram grávidas na pandemia, então, quem perdeu o emprego, meu Deus, vai vir um monte de esquizoidinho aí, mas vamos lá. Então, o que acontece com essa fase da gestação? É nessa fase que nós vivemos a primeira dor, a primeira sensação básica que forma esse traço. E que sensação é essa? É de rejeição. Ah, Rosa, não, minha mãe quis a gravidez, ela não rejeitou nada. Não tem nada a ver com isso. Essa rejeição não é apenas a rejeição da mãe que não quis o bebê. Não. É uma sensação de como o bebê se sente na barriga da mãe. É a sensação que ele percebe. Então, como é que funciona essa rejeição, Rosa? A mãe está grávida e lá ela recebe uma notícia ruim de que alguém está com um problema de saúde grave, o pai ou a mãe, ou alguém muito próximo a ela. Ou o marido fica desempregado bem quando ela está grávida, já vem aquela preocupação da mulher, né? Como é que vai ser essa situação? Eu estou agora grávida, vai ter dinheiro para montar o quarto do bebê, vai ter como sustentar mais uma criança aqui, você é desempregado, será que você vai conseguir emprego, será que não vai conseguir? Então, essa sensação que causa toda essa angústia, toda essa preocupação nessa mãe, faz com que ela absorva aquela energia, né? E isso é passado para o bebê durante a gestação. Então, quais são as mudanças que ocorrem dentro do útero da mãe que fazem o bebê se sentir rejeitado? É o útero ficar mais duro, então esse bebê tenta se mover e aí ele percebe a parede intrauterina mais rígida. É a temperatura intrauterina que cai, porque quando essa mãe está angustiada, preocupada, nervosa, aflita, né, ansiosa, tudo isso vai provocar essas alterações intrauterinas, além dessa
absorção aí do fluxo sanguíneo que diminui. Não tem o fluxo sanguíneo da mãe, os homens nunca ficaram grávidos, mas devem ter tido aí, ou convivido com mulheres que tiveram, né, grávidos. Então, tem lá a artéria que une a mãe ao bebê, e esse fluxo sanguíneo diminui. Isso faz com que o bebê também perceba que aquele ambiente já não está mais tão acolhedor, não está mais tão agradável, e é aí que ele se sente rejeitado. Então, o que vai acontecer para o bebê se sentir rejeitado? Deixa eu molhar aqui a garganta, porque senão até isso eu esqueço de fazer. O que vai acontecer? Ele vai começar a tirar a energia que ele colocava no corpo para se mover, para se movimentar, e vai concentrar essa energia na cabeça. E é aí, toda vez que o bebê experimenta uma sensação que é ruim, ele vai ativar, ele vai acessar um recurso. Como assim, Rosa, um recurso? Vou explicar. Todos nós viemos para este planeta, ainda na barriga da nossa mãe, programados para vivermos, programados para superarmos qualquer desafio e ter o quê? Sucesso. Estamos falando do sucesso, tá certo? Então, para ter sucesso, a gente tem que viver, né? Se o bebê morre na barriga, não desistiu. Certo? Essa é a verdade. Então, para ter sucesso. E para ter sucesso, nós vamos acessar recursos, que eu chamo carinhosamente de superpoderes, certo? Então, são esses superpoderes que fazem com que nós sobrevivamos aos desafios que nós vamos ter durante essa fase de formação da nossa personalidade. Então, a criança está lá no útero da mãe, percebeu que não está conseguindo existir, né? Quando tenta se mexer, não consegue, a temperatura está fria e ele não quer ficar... toda vez que eu me mexo, eu sinto frio, a temperatura está menor, não tem mais tanto sangue vindo para mim. Fora as questões hormonais que essa mulher transmite para o bebê também durante a gestação, né? Então, esse bebê vai fazer o quê? Ele vai parar de se mexer, e vai concentrar a energia onde? Na cabeça. É aí que ele acessa o primeiro recurso que todos nós temos, tá, gente? Que é o da criatividade. Este é o recurso que nós acessamos nessa fase durante o processo de mielinização. E essa fase da esquizoidia, ela é durante a gestação, tá? Até o primeiro mês de vida. Parto e primeiro mês de vida é quando nós vivenciamos aí a formação do traço esquizoide, certo? Está claro aqui o esquizoide, galera. Posso passar para o próximo? Maravilha. Vamos, então, agora para a formação do traço oral. E aí, como vocês podem ver, como é que é essa mocinha aqui? Podem descrever um pouquinho ela aqui? Tem algum oral aqui na sala? Mais redondinha, né? Olha o formato do rosto, bem redondinho, percebem? Já é mais cheinha, né? Então, esse aqui é o segundo traço que é formado durante o processo de formação da nossa personalidade. E como é que acontece aí o traço oral? Ele é formado aí do primeiro mês de vida até o primeiro ano de idade, aproximadamente. É no período aí, né, da amamentação até o desmame que acontece a formação desse traço. Então, qual é a dor que nós vivenciamos nessa fase? O abandono. Como assim, Rosa, abandono? Vou explicar, porque, de novo, não é o que fazem com o bebê. É como o bebê se sente com aquilo que fazem com ele, né? E, como todo mundo aqui já sabe, quando nasce o bebê, ele está aí exposto a todo tipo de sensação. Então, nós temos os nossos 5 sentidos que são extremamente expostos, ativados durante esse período. E quando o bebê precisa de alguma coisa, ele vai fazer algo que é a única maneira de ele chamar a atenção de alguém. Por quê? Ele é extremamente dependente. Um bebê, quando nasce, ele não consegue fazer nada sozinho. Para tudo, ele precisa de alguém. Desde dar a amamentação, trocar uma fralda, vestir uma roupa, tomar um banho, se tem alguma dor, algum desconforto, o que ele vai fazer? Alguém se arrisca aqui a dizer? Chora, exatamente. É isso que o bebê faz. Quem não chora não mama. Assim nasceu o ditado, né, Diego? Exatamente isso. Porque se o bebê não chorar, ele não vai conseguir dizer que ele precisa de algo. E como ele é dependente de alguém, ele vai chorar. Então, é assim que o bebê vai
acessar as necessidades dele. Por isso que ele vai desenvolver um recurso chamado comunicação, porque é nessa fase que nós vamos fazer todo o esforço possível, necessário, para nos comunicarmos, para nos fazermos ser compreendidos, para termos aquilo que a gente precisa. Afinal, se a gente não fizer, não der um jeito de falar aquilo que a gente quer, de dizer de alguma maneira o que a gente precisa, nós não vamos conseguir obter aquilo que a gente quer. Não é assim que funciona? Pelo visto, vocês já devem estar imaginando que eu, por exemplo, devo ter uma moral bem forte, né? Porque para falar desse jeito aqui, se deixar, a gente fica até meia-noite. Brincadeira, não vai até meia-noite, não. É só brincadeira. Então, esse é o recurso que é formado nesse período de 1 mês até 1 ano de idade, aproximadamente. Certo? Nós vamos agora para o terceiro traço de formação da nossa personalidade, que é o psicopata. E qual é a dor que é vivenciada nessa fase? A de manipulação. Como assim? Como é que vivencia essa fase de manipulação? Vamos entender a manipulação. De novo, gente, não é o que a gente faz, é como o bebê, como a criança se sente. E nessa fase, a criança já começa a ampliar o seu círculo social. Ela já não vive mais em função só da mãe. Né? Até 1 ano é muito difícil o bebê ficar com outra pessoa. Às vezes com alguém que cuida, tem algumas famílias que deixam numa creche, mas, no geral, fica muito ali com a mãe, né? Ou com alguém muito próximo, a avó, alguma coisa assim. E quando faz 1 ano, o bebê já começa a andar, já começa a se comunicar. Em 1 ano e meio, principalmente, já está, né, falando frases, falando palavras, dizendo o que ele precisa. Não é assim? Alguém aqui tem filhos pequenos ou já teve filhos pequenos, vai lembrar um pouquinho disso que eu estou falando. E o que acontece nessa fase de 1 ano e meio? Nós, adultos, né, vamos começar a nos utilizarmos de alguns artifícios para convencer a criança a fazer algumas coisas. E uma delas é, por exemplo, a criança está lá tentando, você está tentando dar a comida e a criança não quer comer. Você fala, olha, se você comer a comida toda, eu vou te dar uma sobremesa, né? Se você fizer tal coisa, eu vou te dar aquela outra coisa. Então, nessa fase, gente, a criança ela já entende o que quer e já entende a comunicação. A comunicação dela já está bem mais avançada. Porém, olha o que vai acontecer aqui. Ela percebe que não é mais ela que chama a atenção do adulto. Ela percebe que é o que ela faz que começa a chamar a atenção do adulto. E a gente chega assim e fala, né? Mostra para a mamãe aquela musiquinha que você já está cantando, né? Assim que a gente faz. A criança já está falando coisas engraçadas, né? Interagindo muito mais. E é por causa disso que ela se sente manipulada. Porque ela já não consegue mais atrair como antes, na fase anterior, que era só chorar. Né? Assim, abriu o berreiro, a mãe já estava de junto. O que é que tem, o que é que tem? Né? Assim? Mas nessa fase, não. Se a criança chora lá no quarto, a mãe faz o quê? Fulaninho, o que é que você tem? Está chorando por quê? Vem aqui. Não adianta mais chorar para atrair a atenção. A gente já fala, a criança entende, também já responde, então a gente quer coisas mais rápidas. É por isso que ela percebe que precisa fazer algo para chamar a atenção desse adulto, e é aí que ela vivencia essa sensação, esqueci de passar, de manipulação. Tá? E acontece essa fase, ela se dá aí por volta de 1 ano a 2 anos e meio de idade. E qual é o recurso que é ativado nessa criança? O da liderança. É aí que ela vai aprender que ela precisa desenvolver a habilidade de negociar, de articular com aquele adulto, porque eu preciso chamar a atenção dele. Né? E muitas vezes se inverte. A própria criança começa a dizer, olha, mãe, se eu comer a comida toda, você me dá o celular depois para eu brincar? Não é assim que funciona com as crianças? E é assim com a gente também, viu? Nós só crescemos um pouquinho, mas vocês vão entender o que é que isso tudo tem a ver conosco hoje em dia. O quarto traço que é formado é o masoquista. E aí, gente, como vocês podem ver, esse cara é um pouco mais fechado, né? Ele tem um... Oi? Sisudo? É. O masoquista ele é mais fechado mesmo. É um pouco mais quadrado. Observem aí que o corpo dele é mais quadradinho assim, né? Essas são algumas características de uma pessoa cujo formato de corpo traz esses traços do masoquista. E qual é a dor que foi vivenciada pelo masoquista no processo de mielinização? A humilhação. Por que a humilhação? Vamos entender. Ela se dá justamente no período do desfraude, entre 2 anos e meio e 3 anos e meio, e todo mundo aqui já, enfim, quem teve filhos ou tem sobrinhos já viu um processo de desfraude de uma criança. Normalmente a mãe, né, decide tirar a fralda da criança, mas ela não está totalmente pronta ainda. E aí a criança, a menina,
é colocada de calcinha, o menino na cuequinha, a gente ensina, põe um troninho ou ensina a criança a vir solicitar para ser levada ao banheiro na hora da necessidade fisiológica. Mas isso é no mundo de Alice, né? No mundo real que nós vivemos, não funciona bem assim. Porque a criança antes usava fralda. Ela fazia o xixi, o cocô. Desculpa meu latim, né? Mas, enfim, é isso que acontece. Ela fazia o xixi, o cocô na fralda, onde ela estava, em pé, ou sentada, ou deitada, da forma como ela tivesse. Deu vontade, faz. E na hora que você tira a fralda, ela não tem consciência que você tirou a fralda e que agora ela não lembra. Ela não tem consciência do tempo que leva para se deslocar daquele ambiente onde ela está. Fora que, muitas vezes, nessa idade, a criança está lá envolvida na brincadeira dela, né, assistindo alguma coisa, não larga, não quer largar o brinquedo, as coisas, para ir ao banheiro. Ela acha que pode esperar. Só que não. E muitas vezes acontece aquela tragédia básica, né, do xixi esparramado pela casa. Quem nunca passou por isso aqui, né? Ou pior até, do cocô. E muitas vezes tem criança, algumas, são poucas, mas ainda tem aquelas que fazem aquela, né, arte, aquela obra de arte em casa com o cocô, né? Assim funciona. E aí que a criança vai vivenciar a humilhação. Por quê? Porque quem está cuidando dela, ao se deparar com esta cena, normalmente não vai ter uma atitude lá muito compreensiva, muito agradável com essa criança. E aí a tendência do adulto é vir brigando, reclamando, e é por isso que a criança se sente humilhada. Ela percebe que fez uma coisa errada, que não agradou aquele adulto, só que antes ela podia fazer o cocô onde ela estivesse com a fralda. Por que agora ela não pode? Então, ela não entende isso. Mas, como eu já expliquei, porque vivemos essas sensações, também acessamos os nossos recursos. E qual é o recurso que é acessado? Ao passar por essa experiência, é o de planejamento. Então, as pessoas mais planejadas, que gostam de planejamento, né, tendem a ter vivenciado. Tendem não, elas vivenciaram essa experiência com maior intensidade. E, por fim, falando sobre os traços de personalidade, essa é a quinta e última sensação que é vivenciada por nós no processo de mielinização. Como vocês podem ver, esse rapaz ele tem um aspecto daquele tipo mais sedutor, né? Que gosta de conquistar e tal. Nas mulheres, são aquelas mulheres com corpos mais arredondados, com quadris mais largos, cinturas muito finas, traços mais leves, né? Então, essas são algumas características de um rígido ou de uma rígida. E como é que acontece essa rigidez? São as pessoas, nessa fase, né, de 3 anos e meio, aproximadamente, é quando nós vivemos a nossa quinta e última sensação, que é de traição. Como assim, Rosa, traição? Exatamente isso. Nessa idade se dá início à sexualidade na criança. É quando ela percebe que, ao tocar as partes íntimas, já não sente mais a mesma coisa que sentia antes. É o que nós chamamos de choquinho, né? O famoso choquinho. Tocou nas partes íntimas, percebeu que tem ali alguma coisa. Não é mais como tocar no braço, na cabeça. E é aí que se dá início à sexualidade da criança. E ela começa a olhar para o mundo em torno dela e percebe que esse mundo está em pares. Que o pai tem a mãe, que o tio tem a tia, que o avô tem a avó, que a madrinha tem o padrinho. Ou seja, todo mundo tem um par e ela começa também a buscar o par dela. Porque, afinal, se todo mundo tem um par, é justo que ela também tenha um par para ela. Só que o par que ela vai buscar, normalmente, são as pessoas com quem ela tem, né, um vínculo afetivo maior. E, enfim, a menina vai olhar para o pai, né? E o menino vai olhar para a mãe. Esse é o famoso complexo edípico, né, o complexo de Édipo, que faz com que a criança deseje um par para ela, e esse par é o pai ou a mãe. No entanto, ambos, como já é de conhecimento, têm já o seu próprio par. E é aí que vem a primeira frustração da menina ao perceber que o pai não poderá ser este par que ela desejou, que ela idealizou para ela, e que a mãe também não poderá ser esse par para o menino. Portanto, eles se sentem traídos. É daí que vem a sensação de traição, de não ter sido escolhido, de não ter sido escolhida. Mas, ao vivenciar cada uma dessas dores, nós acessamos os nossos recursos, e esses são recursos, né? É basicamente a mesma coisa que nós acessamos ao vivenciarmos essa sensação de traição. E aqui está o recurso que é o de execução, o de competitividade. São pessoas que vão querer fazer muito para sempre serem escolhidas, para sempre serem as melhores, para estarem ali em evidência em primeiro lugar. Rosa, e o que é que isso tudo tem a ver
com o sucesso. O que isso tudo tem a ver com o fracasso? Simples, tem tudo. Por quê? Porque, como eu falei, esses traços se formam da gestação até os 5 anos de idade. E todos nós vivenciamos todas essas sensações. Portanto, não vai ter ninguém aqui 100% esquizoide, 100% oral, 100% psicopata, né? Porque nós vamos ter em nós um pouquinho de cada um deles. Porém, algumas dessas sensações nós vamos viver em maior intensidade. Normalmente, 2 ou 3 delas são as que nós vivemos em maior intensidade. E por que é importante entender isso? Porque cada uma delas ativa recursos. E as que você tem em maior intensidade são as que passam a maior parte do tempo na sua mente, controlando seus pensamentos, suas ações, suas decisões, suas escolhas. Estão conseguindo começar a conectar tudo isso com o sucesso e o fracasso? O que significa dizer que o sucesso e o fracasso de cada um de nós vai depender, primeiro, de quem nós somos, se nós estamos usando os recursos que nós temos ou se estamos vivendo na dor dos nossos traços. E o que acontece na maioria das vezes é que as nossas escolhas são feitas com base nas dores que nós vivemos e não nos recursos que nós temos naturalmente. E por que isso acontece? Porque nós não nos conhecemos, porque nós não entendemos como nós funcionamos. Imagine que eu, por exemplo, esse notebook que está aqui é de Caio, né? Tudo bem, é um notebook, talvez muito parecido com qualquer outro que você liga e mexe. Mas vocês vão concordar comigo que se ele não é meu, vai ter coisas aqui que eu não vou saber mexer? Concordam comigo? A mesma coisa é conosco. Se nós não entendemos como nós funcionamos, nós não vamos ter condições de usar plenamente os nossos recursos para termos sucesso. E é por isso que muitas vezes nós vivemos naquele ciclo. Não tem gente que vive assim? Tem sucesso hoje, fracassa amanhã. Tem sucesso hoje, fracassa amanhã. Eu vivi assim. Eu vivi assim. Há 3 anos, quando eu conheci essa técnica, eu estava numa zona de fracasso, em todas as áreas da minha vida. E quando eu estudei isso, que eu entendi como é que eu funcionava, que eu entendi como é que a minha família funcionava, foi possível começar a mudar o rumo, o destino da minha casa. E foi aí que eu entendi que eu não estava cumprindo a minha missão, o meu propósito. E decidi começar a mudar essa direção, para ter a liberdade que eu gostaria de ter. Foi aí que eu comecei a usar os meus recursos para construir a liberdade que eu gostaria de ter. Lembram da rota do sucesso? De você ter um desejo ardente? O meu desejo ardente era de transformar a vida das pessoas. Mas eu não estava conseguindo fazer isso através das minhas escolas, porque quem fazia essa transformação não era eu, eram as pessoas que trabalhavam para mim. Pessoas essas que, muitas vezes, eu não conseguia acessar. Talvez você diga assim, não, mas Rosa, se as pessoas trabalhavam para você, o seu negócio, você transformava a vida das pessoas. Pode ser que para alguém, para algumas pessoas, até funcione desse jeito. Para mim, não funcionava. Eu queria que eu, Rosa, pudesse fazer diferença na vida de cada uma das pessoas que passassem pela minha vida. Isso faz sentido para mim. Eu queria liberdade de tempo. E quando eu tenho muita gente trabalhando para mim, eu não vou conseguir ter liberdade de tempo, porque eu vou ter que cuidar dessas pessoas, cuidar do meu negócio, né? Então, foi aí que eu entendi os meus recursos, que eu entendi como eu funcionava, e eu comecei a levar isso para as pessoas. Porque eu pensei, tem muita gente como eu, que também está vivendo assim, que não sabe quais são os recursos que elas possuem, que, por isso, não estão sabendo não estão sabendo conquistar aquilo que elas desejam. Porque se você não sabe quais são os seus recursos, você acaba tentando ser aquilo que disseram que você deveria ser. Disseram que você deveria fazer. Aquela vozinha que está lá no fundo. Hoje eu falava, por exemplo, para um grupo de mentorados meus, né, e eu perguntei para eles o seguinte, quantas vezes vocês... Eu falava sobre ambição. E eu perguntei para eles, quantas vezes vocês já ouviram falar para vocês que vocês não poderiam chegar lá? Não. Ao vivo? Oi, pessoal! São os meus alunos aí, mentorados? Oi, pessoal, estou aqui palestrando, viu? Beijo para vocês.
Beijo. E aí, o que acontece? Nós falávamos sobre essa ambição e eu disse, gente, como é que você vai ter ambição se muitas vezes você ouviu que ter ambição é ruim? Que ter ambição não é para qualquer pessoa. Que para ter ambição, se você é ambicioso, você vai ter que passar por cima das outras pessoas. Quantas vezes nós ouvimos isso? Pessoas que estão aqui nessa sala ouviram isso. E talvez você não está crescendo porque você nem sabe que existem dois tipos de ambição. A ambição nata e a ambição provocada. E que alguns aqui nessa sala já são ambiciosos por natureza, mas outros vão precisar ter essa ambição provocada para que ela consiga desenvolver essa ambição. E onde é que a gente vê isso? No formato do corpo. Porque alguns desses traços têm ambição nata. O rígido e o psicopata são ambiciosos por natureza. O oral, o esquizoide e o masoquista vão precisar ser provocados. Provocados como? Vão precisar ter aquela história da cenourinha, pessoal. É a cenourinha mesmo. Olha, eu vou crescer porque eu quero ter um carro bom, porque eu quero ter uma casa boa. Entendeu? Se ligou? Então, isso está ligado ao formato do corpo. Tem uma colega ali que quer perguntar. Todos nós temos as 5. O que muda é a intensidade delas. E aí é que tá, porque muita gente tem, por exemplo, o rígido bem mais baixo e o psicopata bem mais baixo. E só tem muito alto esquizoide, masoquista, oral e masoquista, são os mais altos. Então, vai precisar provocar essa ambição, por exemplo. Certo? Então, entender como nós funcionamos faz todo sentido para vocês terem sucesso, porque o sucesso vai depender... Vamos lá? Aqui de novo. Lembram das atitudes que levam ao fracasso? Cada um daqueles traços procrastina por um motivo. E o motivo está sempre ligado à dor que nós vivemos. Quando nós procrastinamos, é porque... Por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui, tá certo? Um oral, ele gosta de conforto. Ele gosta de coisas, né, mais fofinhas, mais gostosas, mais agradáveis. Ele não quer fazer esforço de ir para a academia. Então, as pessoas que têm traços de oralidade vão ter muito mais dificuldade de emagrecer, de fazer uma dieta, por exemplo, do que uma pessoa rígida. O rígido, não. Lembram que a dor do oral é ser abandonado? Então, o oral, o que ele entende? Que se ele for para a academia, se ele for fazer uma dieta, ele está abandonando, né, aquela comida gostosa que ele gosta de comer. É assim que funciona. Tudo está ligado. Todas as nossas escolhas estão ligadas às nossas dores que nós vivemos lá na infância até hoje, para o resto da nossa vida. Amém. Entendeu? Então, dá um outro exemplo, Rosa, um esquizoide. O esquizoide é do mundo da criatividade, é do mundo do pensar. Então, se ele tem muitas ideias, ele é muito criativo, ele gosta né, tem muitos insights, mas ele não consegue colocar em prática. Então, a tendência é que ele não tenha acabativa, é que ele não consiga finalizar os projetos, porque ele tem as ideias, mas ele não gosta de agir, de fazer, de aplicar aquilo. Faz sentido isso para vocês? Vocês estão entendendo? Estão começando a lembrar de algumas pessoas, por exemplo? Então, isso é muito interessante. E aí, vejam, a questão da procrastinação. Um rígido, se ele não vir que aquilo vai ficar perfeito, ele vai ficar adiando. Ele vai ficar adiando, ele não vai fazer. Vocês já ouviram aquela frase, o feito é melhor do que o perfeito? Para o rígido não funciona. Essa frase não funciona para o rígido. Ou é perfeito, ou é perfeito. Entendeu? Tem uma rígida ali que já está... Não, vem... Olha que eu conheço pelo formato do corpo, então não adianta querer esconder, porque eu já olho e já bato ali, viu? Então, autossabotagem, a mesma coisa. Está no formato do corpo. Você vai se autossabotar quando você tiver alguma coisa que te leve à tua dor de origem, à dor principal. Certo? Então, gente, isso aqui, né, vai fazer todo sentido quando você pensa que coragem, alguns traços vão ter mais capacidade de ser resilientes, outros nem tanto. Um psicopata não vai ser resiliente. Um masoquista vai ser muito resiliente, por exemplo, né? Porque ele tem capacidade de absorver pressão. Não tem aquelas pessoas que você
fala com ela e parece que ela está assim, zen o tempo todo, é um masoquista, mas também na hora que ele explode, sai de junto, né? Assim, parece uma panela de pressão, faz pá, né? Aí você nem reconhece, porque como assim essa pessoa era tão calma, né? Não tem gente assim? Entendeu? Então, outras pessoas vão ter mais habilidade. Liderança, lembram que é um recurso do psicopata? Tem gente que tem muito pouco de psicopata, dificilmente vai conseguir influenciar e liderar pessoas. Então, isso é uma coisa que está ali, nas sensações básicas que nós vivemos. Está fazendo sentido para vocês, gente? E aí, como é que a gente faz, Rosa, para entender isso? É simples, tá, gente? Bom, o que eu vou explicar para vocês aqui? A gente está chegando no final, tá certo? Já dando um spoiler aqui. Estamos chegando no final. E o detalhe é o seguinte, como é que a gente entende isso? Tá, Rosa, você falou, eu até fiquei curiosa, mas... E agora eu quero saber como é que eu funciono, né? Eu quero saber como é que eu formato o meu corpo. É agora que vocês vão entender. Há 4 anos... uma psicóloga brasileira, tá? E isso nasceu no Brasil, porque essa ciência toda ela existe há mais de 100 anos, porém, somente há 4 anos, uma psicóloga brasileira, através da tese de doutorado dela, desenvolveu uma ferramenta que possibilita medir a intensidade que nós vivemos de cada um desses traços. Eu, por exemplo, sou bem distribuída, tenho os 5. Mas meu pico, para quem já falando aqui, né? Meu pico é rigidez com oralidade, tá? São os meus picos. Depois vem meio empatado aí o esquizoide com o masoquista e, por fim, o psicopata, mas não é tão baixo, embora seja o 5º, porque eu sou bem distribuída, né? Ou seja, dos 100%, eu tenho aí percentuais bem parecidos desses traços. Tem algumas pessoas raras, assim, né? Não querendo dizer que eu seja uma rara, porque, acreditem, tem a parte boa, mas também tem a parte ruim, não é fácil ser distribuído, tá certo? Então, é importante deixar isso claro. Muitas vezes é melhor você ter o picos de alguns desses dois, né, a ter muito distribuído assim os traços, porque dá muito trabalho para lidar com muita gente. Gente, vocês já assistiram, alguém aqui já assistiu, quem tem criança, principalmente o neto, aquele filme Divertidamente? Já viram aqueles bonequinhos na cabeça ali? É aquilo ali. Na prática, é aquilo ali que funciona. Agora, você imagine, né? Um filme Divertidamente, para quem não assistiu, deixa eu explicar rapidinho. É um filme infantil, fantástico. Super recomendo que assistam, apesar de ser infantil, mas eu costumo dizer que os filmes infantis falam muito mais para nós adultos do que até para as próprias crianças, né? E nesse filme ele mostra os personagens do filme como se tivesse uma mesa de controle. E dentro da cabecinha deles tem 5 bonequinhos que são literalmente esses traços aqui, certo? E mostra eles assumindo ali o controle da mente dos personagens do filme. Você vê que a raiva, por exemplo, é o masoquista, que ele explode, tem horas, né? Ele é o masoquista. O esquizoide é o medo, tá certo? A rígida é a nojinho lá, para quem assistiu o filme, os personagens, já estou falando aqui. A oral é a tristeza. E qual foi o outro que eu não falei? O psicopata, que é a alegria. Tá certo? Então, tá aí e é assim que funciona. Então, ela desenvolveu essa ferramenta e, através dessa ferramenta, hoje é possível identificar a intensidade com que nós vivemos cada uma dessas sensações. E eu já estou finalizando, mas antes do final, já vão vendo aí quem quer, né? Eu quero dar de presente aqui, fazer uma demonstração rápida de uma mini análise, olhando alguém aqui no formato do corpo para falar como é que a mente da Caio vai vir. Já temos aqui um candidato. Muito bom, muito bom. E aí, gente, para analisar essas partes, né, para entender a intensidade com que nós vivemos de cada uma dessas sensações, nós olhamos 6 partes do corpo. É o formato da cabeça, dos olhos, da boca, do quadril, do tronco e das pernas. São essas 6 partes. E aqui eu não vou fazer uma medição, porque não é a proposta, não é essa, né? Mas é fazer uma mini análise, ou seja, olhar o formato do rosto, os olhos e a boca, e a partir disso eu já vou dizer quais são os traços principais. Caio, você prestou atenção na aula direitinho, Caio? Você se ligou naquelas sensações? Já começou a perceber alguma coisa assim das que você viveu, maior intensidade? Ótimo, muito bom, muito bom. É isso que eu quero. Então, gente, antes de nós entrarmos nessa parte, eu quero só finalizar aqui, né? Finalizar propriamente não, mas ler para vocês a Filosofia do Sucesso, né, de Napoleão Hill,
que é um poema que foi escrito a partir de todos os transcritos dele, né? Para que nós entendamos o que é o sucesso. Eu quero deixar essa mensagem aqui para vocês, fechar com Napoleão Hill, abrimos com ele, vamos fechar com ele também. A filosofia do sucesso diz o seguinte: se você pensa que é um derrotado, você será derrotado. Se não pensar, quero a qualquer custo, não conseguirá nada. Mesmo que queira vencer, mas pensa que não vai conseguir, a vitória não sorrirá para você. Se você fizer as coisas pela metade, você será um fracassado. Nós descobrimos neste mundo que o sucesso começa pela intenção da gente. E tudo se determina pelo nosso espírito. Se você pensa que é um malogrado, você se torna como tal. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, deve, antes de obter a vitória, dotar-se da convicção de que conseguirá infalivelmente. A luta pela vida nem sempre é vantajosa, aos fortes nem aos espertos. Mais cedo ou mais tarde, quem cativa a vitória é aquele que crê plenamente: eu conseguirei. Napoleão Hill. Essa é a filosofia do sucesso de Napoleão Hill. E de novo, tudo começa na mente. Se você não entende como você funciona, não sabe quais são os seus medos, aquilo que você viveu em maior intensidade, nem quais são os seus recursos, fica mais difícil alcançar o sucesso. Tá certo? Então, praticamente fechando aqui, né? Vamos fazer a minha análise de Caio, que eu prometi. Caio, pode ficar de pé. E vem aqui para frente para o pessoal te ver. Gente, vocês estão vendo Caio? Olha para eles ali. Estão vendo o rosto de Caio? Chegue mais para cá, Caio, para o pessoal ver você aqui na câmera. Estão vendo? Agora eu vou ficar de frente para ele, porque eu vou fazer a minha análise e eu preciso vê-lo, tá certo? Então, não, você pode ficar aí, eu vou ficar aqui. Fique aí para o pessoal te ver e eu vou falando aqui no microfone, tá bom? Então, vamos lá. Caio, eu já consigo ver já consigo ver aqui as sensações que você viveu em maior intensidade. E eu quero te perguntar o seguinte: você se identificou com algumas delas, certo? Certo. Então, me diga com quais você se identificou. Eu vou te dizer se faz sentido ou não pelo formato do teu corpo. Vamos lá, então. Olhando aqui para você, no teu rosto, que eu não estou vendo o corpo todo. Sim, tem rigidez. Vejo sinais de psicopatia, mas não com maior intensidade. Maior intensidade você tem oral, masoquista e rígido. Esses três. Oral, masoquista e rígido. Agora eu vou explicar, tá? Vou vir aqui para frente, agora que eu já falei, que eu já olhei, né? Para poder fazer a análise dele, porque de máscara não dá para ver tudo, né, gente? Como eu falei, formato do rosto, olhos e boca. E aí o rosto e a boca estavam bem comprometidos de máscara. Eu me relaciono com o Caio, mas eu não tinha feito essa análise dele ainda dessa forma. E o que eu vejo em Caio aqui, né? No rosto? Vamos lá. O oral, vocês podem ver que o formato do rosto dele é bastante arredondado. Ele tem muito pouco comprimento no rosto, né? Mais arredondado, mas também tem uma arcada um pouco mais quadrada aqui embaixo. Vocês conseguem perceber isso? Isso é um sinal do masoquista no rosto e esse arredondamento do oral, tá? Nos olhos e na boca, e aí você usa óculos, tem esquizoidia também pelo fato de usar óculos, mas não só por isso, tem esquizoidia bastante nos seus olhos também, mas o que predomina é a rigidez, a oralidade e os lábios, né? Olha aqui os lábios. Gente, lábios de rígido com oral, né? Bem delineados, com carnudo, bem colorido. Vocês veem que os lábios dele têm cor, né? São lábios que têm cor. E, bom, sorri aí, Caio, para eu ver. Psicopatia aí, principalmente em relação ao lado masculino, que, bom, enfim, está ligado ao masculino, pode ser pai ou alguém com quem você conviveu, né? Ligado a essa questão do masculino. Então, a gente vê aí a manipulação, vê a psicopatia nesse sentido. E muita oralidade com rigidez nos olhos. Aqui, se a gente pedir muito, ele cede. Olha como ele sorriu aqui. Ó. Aí o psicopata dele se armou logo. Não, não é assim também não, entendeu? Caio,
que isso significa? O que isso diz sobre você? Diz que você é uma pessoa que é muito sensível, que tem uma capacidade muito grande de se conectar com pessoas, mas que também gosta de tudo muito bem feito, é muito detalhista, né? Você tem essa capacidade de fazer, de execução, de você pensar em ser notado, de você ser visto, de você ser... Bom, para você funciona mais ou menos assim, né? Tipo, se você estiver passando em um holofote aqui sobre você, vai ficar bem legal, entendeu? O rígido gosta muito disso, de ser visto e ser notado. E você não quer correr o risco de fazer alguma coisa errada. Então, você vai ser muito detalhista naquilo que você faz, muito perfeccionista também, né? Então, você é uma pessoa que se sensibiliza com o outro, você corre um risco muito grande de não saber dizer não, de não saber, de abrir mão de você pelo outro. Faz sentido isso que eu estou te falando? Faz sim? Bastante? E aí, pessoal, isso aqui é a minha análise, mas é só para vocês verem o quanto, só de olhar para o formato do rosto, porque eu não estou vendo o corpo do Caio aqui, né? Como eu precisaria ver na análise para olhar os outros traços. Mas em que isso muda, né? Por quê? Bom, eu não combinei com ele, gente, então eu não posso perguntar para ele, né? Se tem, posso perguntar? Olha, carta branca, ainda eu vou perguntar. Me diz uma situação que hoje você vive que te incomoda. Tem extrema dificuldade de dizer não. E por que você tem dificuldade de dizer não? Por causa dessa sensação de abandono. Você pensa que quando você diz não para o outro, você está deixando o outro numa situação difícil. E você não quer abandonar alguém, né? Porque a sua sensação é, eu estarei abandonando aquela pessoa se eu disser não para ela. E como é uma sensação que você viveu, você não quer abandonar as outras pessoas. Por isso, você acaba não dizendo não para elas. E quando você diz não, a sensação que você tem é de estar abandonando ela, de não cuidar dela, de não oferecer a ela o cuidado que você gostaria de ter com você. Então, aquilo que você não quer para você, você tende a não fazer com o outro por conta dessa sensação que você viveu. E aí, o que você precisaria mudar nesse sentido? Se todas as vezes que você vai dizer não para alguém, isso vai tirar de você alguma coisa, por exemplo, para eu dizer não para o outro, eu vou precisar, para eu não dizer não ao outro, ou seja, para eu dizer sim ao outro, eu vou precisar dizer não para mim. Nesse momento, você tem como ativar um outro traço seu, que é o seu rígido e o seu psicopata, que com certeza você tem, só não dá para ver agora em qual intensidade, para você avaliar essa situação, porque existe um risco muito grande de as pessoas perceberem essa sensibilidade sua e muitas vezes se aproveitarem de você, tirarem proveito dessa facilidade que você tem de dizer sim. E quando isso acontece, você diz sim para alguém, e quando você precisa daquela pessoa, você não é correspondido, você não é atendido na sua expectativa, o que vai acontecer com você? Você se sente frustrado, porque, poxa, eu fiz para aquela pessoa quando ela precisou, e agora que eu estou precisando, cadê? Não tem ninguém. Sempre eu faço pelas pessoas, e elas nunca fazem por mim. Essa é a sensação que um oral tem, né, quando ele está vivendo essa dor, quando ele está na dor do abandono. Não saber dizer não é um problema muito sério também, concordam comigo? Né? Você já perdeu alguma coisa por não saber dizer não? Não saber dizer não me levou a uma coisa que eu era muito descrente, mas no meio da pandemia eu entendi muito necessário, que era terapia. Olha aí. E me levou a uma ruptura societária abrupta que eu poderia ter encerrado antes. E que com certeza trouxe consequências para você e poderiam ter sido evitadas se você tivesse sabido dizer não. Perdeu dinheiro? Bastante. Poderia não ter perdido. Aí o seu rígido fica morrendo de raiva de você e fica aqui, né? Tá vendo? Você poderia ter feito isso antes. Não fica parecendo que tem um anjinho e um diabinho de um lado e do outro falando com você? Sim. Mas, por outro lado, assim, ao mesmo tempo que isso acontece muito, eu tenho uma facilidade muito grande de passar. Sim. Tive um problema, sofri 2 dias, 3, no quinto já era livre. No quinto, na verdade, o oral ele vive assim, ó. Ele vive a euforia e a depressão no mesmo dia, entendeu? Funciona mais ou menos desse jeito aqui. Gente, isso aqui é a minha análise com o Caio. Caio, você entendeu agora por que você tem dificuldade de dizer não?
E você, não sei quanto tempo você faz terapia, mas em 5 minutos aqui eu já te disse por que você tem dificuldade de dizer não. Alguém quer participar? Alguém mais, além de Caio? O povo está com medo agora, porque eu... Caio, muito obrigada, Caio, por ter se exposto aqui, né? Porque afinal, né, é uma exposição. Mas você vê que o rígido ele está ali, nem que seja para poder, né? Ele veio, ele quer ser visto. Isso é um recurso, viu, Caio? Não é, isso não é um defeito, isso é um recurso. O povo está com medo agora, Diego. Opa! Edirlan. Edirlan já vou logo dizer. Não tem problema não, gente. Fiquem tranquilos que vocês vão ser surpreendidos daqui a pouco. Edirlan, deixa eu olhar para você. Uau! Vamos lá. Edirlan, você prestou atenção na aula? Prestou atenção na aula? Mais ou menos, que eu cheguei um pouco atrasado. Mas chegou a parte que eu falei dos traços, conseguiu ver as dores que você viveu? Você se identificou com algumas delas? Algumas. Mas eu já li muito sobre Napoleão Hill e aí eu já sei que tem alguns exercícios que você pode fazer. Joia. Mas você se identificou com aquelas dores? Sim. Quais? O mesmo do Caio lá, que era o de dizer não. A oral? Era um problema, mas... Do abandono? Você se identificou com o abandono? Você acha que viveu o abandono? Ok. Vamos lá, vou explicar aqui agora. Né? E aqui do Edirlan, até pelo traje dele, vai facilitar um pouquinho falar do corpo, tá, gente? O Edirlan, olha, Edirlan sorrindo, vejam aí. Edirlan tem oralidade? Tem, mas as dores que ele viveu em maior intensidade aqui, com certeza foi humilhação, tá certo? Observem que formato da cabeça bem quadrado, agora aqui embaixo a funila. Vejam que vai um Vzinho, isso é da psicopatia, tá? Então... Tem psicopatia mais evidente, por exemplo, no rosto dele do que no rosto de Caio, tá certo? Mas tem muito masoquismo aqui em você. Tem esquizoidia. Eu, que estou na frente da câmera, né? Esqueci, desculpa aí, gente. Quem está me assistindo, coisa de Maria de Primeira Viagem acontece, viu? Tem masoquismo, como eu falei, tem psicopatia, tem esquizoidia, mas o mais evidente quando eu olho o corpo todo assim, né, é o masoquismo, fato. Com oralidade também. Abandono com humilhação, tá? E aí, quais são os seus principais recursos? Comunicação e planejamento. Você é uma pessoa que tende a gostar de rotina, certo? Adora, já falou aqui, certo? Adora a rotina, planilha, esse negócio. Para você só funciona se tiver tudo muito planejado e muito esmiuçadinho, assim, ó. Estou falando aqui, olha, os diretores já estão aqui afirmando. Viu? Muito. Mas é um cara criativo, tem ideias, né? E você gosta, mas você gosta muito de estar com pessoas também, você se conecta com as pessoas. Só que você é um cara, o seguinte, que você absorve muita coisa para você. Você tem uma tendência muito grande também de não saber dizer não, mas é um pouco mais do que isso. É pior até. É de deixar de viver a sua vida para viver a vida de outras pessoas. De trazer para você problemas e situações que não são seus e você acaba trazendo para você. E, por causa disso, muita coisa sua, procrastinação e autossabotagem. Já corrigi muito isso, mas tinha muito isso. Eu fiz um exercíciozinho bacana, que é chegar numa loja de roupa e pedir para experimentar várias roupas e simplesmente não dizer nada, dizer não quero não e sair. Mas isso foi para saber dizer não. E quando é aquela pessoa muito querida sua que chega para você pedindo para você fazer alguma coisa? É difícil, mas... Na loja de roupa é fácil, né? Mas é aquele colega de trabalho, aquele funcionário seu que quando fica adiando de fazer as coisas e aí você chega lá, você olha para aquela pessoa ali, aí você conta até 10, mas também se você explodir, melhor que todo mundo saia de dentro, porque... Uma coisa que exatamente como você falou com o Caio, né? Hoje mesmo eu desliguei um funcionário porque eu tinha uma extrema dificuldade é muito emocional, né? Se desligar alguém. Uhum. Consegui fazer isso normal, pensei em ser justo, né? Justo comigo, justo com as pessoas que vão ficar.
mais na justiça do que, tipo, vou desligar esse cara e agora vai ficar sem emprego, tem uma filha. Eu pensei mais em ser justo do que eu penso muito nisso, né? Não sei como é que o restante do pessoal aqui. É porque lealdade é um valor seu, do masoquista. Então, quando você utiliza esse recurso da lealdade, que faz parte desse traço, você acaba tomando uma decisão assertiva em função disso. Mas isso porque você tem liderança, e o psicopata te ajuda muito nesse sentido também. Entendeu? Olha aí os traços conversando um com o outro no recurso. Tá? Mas, fala para mim, Egirlan, agora eu vou perguntar, né? Me diz além de dizer não, fala outra coisa que para você é difícil hoje, um problema que você... Diga para mim algo que para você acontece sempre. Tipo, de vez em quando, vira e mexe, aquela situação volta, aquele problema acontece de novo na tua vida. Então, eu me cobro muito por resultados. Me cobro demais por resultados. No mês passado, a gente sofreu uma queda de faturamento. Eu não bati no pessoal, né? Eu me cobrei. O que é que eu posso fazer para resolver isso? O que é que eu bati muito em mim? Esse é um... Por que isso acontece com você? Justamente porque você acaba trazendo para você, ao invés de olhar para as pessoas e ver quem é que está deixando de fazer o que tem que ser feito para você atingir o teu resultado, para a tua empresa atingir o teu resultado. Não há nenhum problema, o líder, o empreendedor, ele precisa olhar para ele. Mas nós não podemos cometer o erro de não olhar para os outros e de cobrar apenas de nós mesmos. Esse é um problema que você vive por conta do masoquista. Porque você vai olhar mesmo para você achando que você poderia ter feito mais, teria ter feito alguma coisa. E, às vezes, o que você tem que fazer, você não está enxergando para fazer e resolver a situação. Sim, às vezes tem algumas frases que eu internalizo, né? Tem uma que é assim, eu acho que o líder, que é líder, bate meta com o time fazendo certo. Né? Aí eu internalizo essas frases, essas coisas, e aí eu me culpo porque não bateu meta, porque o funcionário deixou de fazer alguma coisa, deixou de entregar alguma planilha. E você não cobrou. Porque no seu perfil é difícil cobrar. Para você é muito difícil cobrar. Sentar com uma pessoa e cobrar ela o resultado dela. Uhum. E é por isso que eles não fazem o resultado. E você vai segurando, segurando. Demora de tomar decisão. Esse autoconhecimento pode ajudá-lo a ser um melhor líder? Pode ajudá-lo a ser um melhor... a alcançar o sucesso, claro. E aí liderar melhor o time dele para que o time possa gerar os resultados que a empresa precisa? Exatamente. Porque, na realidade, aqui o que eu estou falando sem nem medir o quanto ele tem desse masoquista. Vamos imaginar, hipoteticamente, que, olhando assim, eu não estou vendo, que assim, a gente não é de calça que a gente faz análise, mas não é pelado, tá certo? Mas com uma roupa apropriada, normalmente um tipo de roupa de academia, né, que a gente utiliza, mas é preciso ver as pernas, e aqui com calça jeans fica bem difícil, né? O quadril também, mas olhando assim para ele, ele deve ter aí pelo menos uns 27%, 30% só de masoquista. Então, isso significa que ele vai demorar de tomar decisões. Quando a gente demora de tomar decisão, o que acontece com o nosso negócio? E o que ele tem que fazer para tomar decisão? E aí vem a questão de conhecer, de entender realmente como é que ele funciona. Por quê? Porque quando eu entendo como ele funciona, exatamente, aí eu sei quanto ele tem daquela dor que impede ele de alcançar esse resultado, mas também quanto ele tem do recurso desse traço para alcançar o resultado que ele está buscando. E mais até do que isso, porque lembram que eu falei que todos nós temos os 5 e eles interagem entre si. Lembram quem assistiu o filme viu. Eles conversam, eles brigam entre si, né? Eles disputam entre si. Então, na realidade, existe aqui um misto de Egirlanzinhos aqui dentro da cabeça dele, que estão o tempo todo tentando ter o controle. Só que o masoquista dele sempre vai ser um traço que vai querer ter o controle por mais tempo e vai acabar influenciando nos outros. Então, tudo isso, entender como lida com essa dinâmica desses personagens, né, faz com que ele tenha mais sucesso, ou mais rápido, ou menos sucesso, ou mais lentamente. Porque uma sucessão de decisões mal tomadas vão nos levar na direção de onde? Do fracasso. Mas uma sucessão de decisões bem tomadas vão nos levar para onde?
Se nós entendemos como nós funcionamos, se nós entendemos quais são os recursos que nós temos, se nós entendemos também quais são as dores que vivemos e como elas estão no dia a dia, convivendo conosco ali no nosso trabalho, no nosso negócio, na nossa convivência familiar, nós vamos saber por que nós não estamos tendo sucesso ou porque estamos tendo mais fracassos do que sucessos naquilo que a gente está fazendo, naquilo que a gente se propôs a fazer. Compreende, Gerlan? Fez sentido para você? Obrigada por ter participado. Parabéns. Salva de palmas, gente. Para Caio e para a Egirlan, né? Que participaram aqui conosco. Que legal. Olha, eu sei que muita gente está com rígido aí, né? Não vou me expor, vai que eu passo o vexame lá na frente, né? Ou então o esquizoide diz, de jeito nenhum que eu não me levanto daqui, né? Mais uma? Olha! Mais uma. Coragem, gente, é uma das atitudes de sucesso do empreendedor. Tire a máscara para mim, por favor, querida. É uma mulher, né? Justo, né? Gente, mulher bem maquiada normalmente. A daqui tem rigidez, então vai estar com os olhos, ó os olhos maquiados da mulher. Vamos lá, deixa eu sentar de frente para ela aqui. Como é seu nome? Ela, foi mesmo, Elaine, já te perguntei. Elaine, faz uma gentileza para mim, suspende teu cabelo. Eu sei que para a rígida pedir isso vai ser um transtorno, mas... Vamos lá, deixa eu ver. Pode suspender um pouco mais assim à frente para mostrar a tua testa? Aí, legal. Muito bom. Qual das dores você se identificou mais? Oral e rígido. Perfeito, aceitou na mosca, parabéns. Isso mesmo, oral com rígida tem psicopatia também, né? Tá já presente aí. Não gostou da psicopatia? Gente, a psicopatia é um traço fantástico, maravilhoso. Mas olha... Mas eu vou dizer para você, já vou logo desmistificar isso. O psicopata é o traço coringa. E ele é maravilhoso, maravilhoso, viu? Pena que eu não vou poder falar mais sobre isso aqui, mas se preocupem não, que não vai faltar oportunidade. E aí, Elaine, você viveu a sensação de traição e de abandono, muito mais a de abandono, inclusive, do que a de traição, tá? Né? Eu não tinha visto a máscara, nem a boca, né? O rosto, nem a boca por causa da máscara, mas foi mais de abandono do que de traição, mas viveu traição também. Inclusive, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui, conexão muito intensa com a tua mãe. É isso? E, olha, vejo você aqui uma capacidade incrível de querer contato. Você gosta de ser notada, de ser vista, você gosta de estar com pessoas e você é muito sensível, tem uma capacidade sensitiva muito grande. É isso? E isso não é evidência, tá, gente? É só técnica, beleza? Então, já me perguntaram se eu era bruxa, se eu era vidente, essas coisas assim, mas é só técnica, tá? E você é uma pessoa que tem uma facilidade muito grande de perceber a necessidade do outro, de querer ajudar, mas também ninguém queira se aproveitar de você. Não pise no seu calo, não ache que você é boba, que você não é. Um conflito muito grande menina-mulher. Ora quer ser menina, outra quer ser mulher. Eita, revelações, gente. Faz parte da análise. E tem uma relação de sedução muito grande também, mais com as mulheres. Você gosta mais de... Não que você não é sedução no sentido de conquista afetiva, não, tá? É de você conseguir influenciar muito mais mulheres. Faz sentido? Certo. Uhum. Olha aí, tá vendo? Já te vi alguma vez, Elaine, na vida? Você já me viu? Senhora, não, por favor, os cabelos brancos. Eu já falei que eu tenho 23, não já falei? A idade é só cronológica, tá? Mas vamos lá, então. Elaine, me fala o seguinte. Qual é a maior dificuldade que você tem hoje, um problema que você queira abrir aqui para que eu possa te ajudar pelos seus traços? Não é assim um problema, mas como você falou, eu quero muito ajudar as pessoas e às vezes se por algum motivo eu não consigo, eu acho que
Aham. Acho que alguma coisa em mim deu errado e eu não consegui ajudar você. Uhum. Tem muita energia dentro de você. E o que está acontecendo? Você não está sabendo direcionar essa energia corretamente. Tá? Por quê? Porque você quer ajudar e quando você fala eu não consegui, é porque, na verdade, você ainda não transformou esse querer ajudar num motivo real que justifique você ajudar essa pessoa. O que eu quero dizer com isso? Para o seu oral, querer ajudar é tudo que ele quer. Mas para a sua rígida só vale a pena ajudar se você for ter alguma coisa que compense, que vale a pena no final. E aí, quando você não consegue ajudar, você se cobra, porque, no fundo, você queria ajudar, mas você também não se esforça tanto para ajudar assim, porque você precisa de algo em troca para ajudar aquela pessoa. E aí, quando você não tem esse algo em troca, né, o que eu digo em algo em troca? Para você ajudar, precisa valer a pena. Precisa fazer sentido que aquela pessoa vai... Quando você precisar, ela vai fazer o mesmo esforço necessário para te ajudar. E aí, quando você fica naquele conflito, faço, me entrego, mas se você perceber que aquela pessoa não está fazendo valer o esforço que você está fazendo para ajudá-la, você vai acabar recuando naturalmente. E aí você vai ficar nesse conflito, se cobra porque não conseguiu, e, na verdade, não é que você não conseguiu, é que você não fez o que tinha que fazer para ir até o fim ajudando, porque aquela pessoa, no final das contas, ia se encostar e ia esperar que você fizesse, e quando a sua rígida percebe isso, ela recua. Entendeu? Faz sentido? Então, o que você tem que fazer? Parar de querer ajudar as pessoas de graça, né, filha? Começar a ganhar dinheiro para ajudar. A sua rígida vai ver muito mais motivo para fazer sentido e aí vai querer ajudar todo mundo. Está ganhando para isso. Certo? Então, tá aí. Nada.